E aí, tá falando que eu Facínora e vou trazer aqui pra você hoje 10 mods de Doom que foram feitos por brasileiros, que talvez você não sabia, embora com certeza muitos visitantes do nosso site já sabem, nosso site, nosso canal, nossas páginas e essa rede toda da Game Room. Pra quem também não percebeu, essa é a estreia de um novo quadro nosso chamado Gaming Doom, que ele vai ser em adição aos vídeos comuns de Doom que a gente faz, que são mais tipo showcase de mod e tal, vão ser vídeos narrados sobre o jogo, né? Ou de jogos baseados no jogo, ou qualquer coisa relacionada a esse tipo. Vai ser uma série nova de vídeos e os outros vão continuar. Os outros vão continuar sem narração, só com texto, legenda, quando convir fazer legenda. E esse aqui vai ser uma série extra que a gente vai, sei lá, talvez seja até uma série mais descontraída. Mas então, vamos começar? O Low Tech Remake é um mod que está sendo desenvolvido pelo GA 1992. É um remake de um mod lançado em 2005 pelo Captain Red, que é chamado Low Tech. E ele segue a mesma filosofia desse original, que é oferecer apenas armas que não são futuristas ou avançadas. Armamento mais contemporâneo, como lança-chamas, motosserra, pistola, tem um lança-foguetes também e tem até uma besta. Além disso, todas as armas têm tiro secundário. Tem também uma de banana de dinamite que você arremessa, que tem no Low Tech original, mas nesse você arremessa como se fosse a granada do Brutal Doom 20, né? E ele também tem um chute no estilo do Brutal Doom. Embora esse chute não seja tão bom, porque você não consegue chutar enquanto está recarregando a arma. E isso pede um pouco de dinâmica no gameplay. Nós achamos que ficariam melhor se você pudesse chutar enquanto está recarregando, mesmo que interrompesse para você recarregar. Ele divulgou esse mod no nosso fórum e a gente até deixou essa sugestão lá. E ele disse que está atualizando os mods dele e a gente vai ficar na expectativa. O Igor Smutter Doom é uma criação do Igor Juan. Ele foi um dos primeiros fãs lá da nossa Putas Doom Guy, desde a época que a página tinha, sei lá, 200 fãs. E ele foi também o primeiro cara que divulgou um projeto dele lá no nosso fórum. O objetivo do mod era dar uma melhorada na animação, nos sons e tal, sem alterar o gameplay do Doom, tipo que o Smooth Doom fez. Só que pro Igor ainda faltava algo mais, alguns frames, texturas, sons, sangue e mais. Aí na ocasião do 22º aniversário do Doom, ele resolveu fazer esse mod. Pegou alguns scripts, sprites de outros mods de Doom, como Beautiful Doom, Enhanced Doom, Brutal Doom e outros. Fez uns scripts para dar uma melhorada nas definições de luz, texturas, sangue, gibbs e outras coisas. Também tem uma mudança no HUD, que ele fica parecendo um capacete, é até bem legal, apesar que ele pode atrapalhar na visão. E tem também o mapa original que ele fez, que ele tinha um plano de fazer 7, só fez 1. E ele diz também que tá querendo continuar trabalhando nesse mod. Ele só tá meio sem ideias. Se vocês tiverem alguma sugestão, chega lá no fórum, lá no tópico dele lá e manda brasa. O Doom Reinforced Core é um mod que foi desenvolvido pelo Zanion, mesmo do Hunter's Moon, que é um mod popular aí, que talvez você não sabia que era brasileiro. Ele era para ser o novo código-fonte do que seria o novo Doom Reinforced, um mod que ele fez aí nos primórdios aí da carreira dele. Ele foi abandonado, o original, porque estava achando muito bagunçado, porque estava muita mistura e tal. Só que aí ele resolveu pegar o que tinha sido feito de bom no Hunter's Moon e fazer uma prévia do que seria o Doom Reinforced, se esse fosse refeito. Daí surgiu o Doom Reinforced Core. É um mod de gameplay simples, mas efetivo no caos. Ele traz uns zumbis muito macabros, tipo Left 4 Dead, e umas armas com visuais mais modernos, tiradas do Quake 4, Doom 3 e do próprio Hunter's Moon. Todas elas têm capacidade de diferença em relação ao armamento original do game. E tem também um Doom Reinforced Map Set, que é um pack com 10 mapas originais do Doom Reinforced, compatível com qualquer mod, mas separado do original. É um mod bem interessante, bem peculiar. Os zumbis eles são bem macabros. Se você tiver problema do coração, não recomendo jogar, porque primeiro que eles não fazem barulho, segundo que eles são muito rápidos, e segundo que eles não têm colisão, ou seja, eles pulam tudo, vão pra cima de você e tal, e não querem nem saber. Se você gosta desse tipo de coisa, eu recomendo demais dar uma olhada. O Arachnocide é mais um mod do GA 1992. Foi o primeiro mod que ele cadastrou lá no nosso fórum, e ele costuma divulgar lá no fórum do Zedum também. O Arachnocide é um mod de Doom que substitui os inimigos, armas e alguns objetos de gameplay. Os inimigos já pode ter percebido que mudam por insetos e aracnídeos, né? Até o próprio nome do mod fala, Arachnocide. Ele oferece 30 armas diferentes, muitos recursos criados e editados pelo próprio criador. Barra de energia e munição personalizada. Você pode usar o botão direito do mouse para recarregar, para liberar o botão R e tal. E também 2 classes de jogadores. Aí também tem um ataque rápido no estilo do chute do Brutal, que variam em cada classe.
todos os inimigos, menos a Spider Mastermind, foram trocados por algum tipo de inseto. No caso, inseto e aracnídeo, né? Porque a aranha não é inseto, é aracnídeo. O escorpião também é aracnídeo. Afinal, Spider Mastermind não é uma aranha, mas é um Spider Mastermind. E ele também avisa que se você for aracnofóbico ou não se sente bem com esse tipo de tema, para usar apenas o pack de armas, que ele também sempre atualiza junto com o mod. Ou seja, você pode usar apenas o pacote de armas, você não precisa usar o mod inteiro. O Unofficial Add-ons for D4D é um pacote de add-ons não oficial para o Doom for Doom, né, o D4D, D4D, que está sendo criado pelo Phobos 867. Ele traz algumas modificações gráficas e de gameplay no jogo, além das que o D4D já garante. Ele tem um Revenant que anda com jetpack, um Hell Knight que é melee, que ele pula no C, e os Gore Nest que você atira e ele solta uns monstros de dentro. Tem um que é tipo, faz o papel do Pen Elemental, quando você atira nele solta um monte de osso, que é uma beleza, todo mundo adora esse monstro. Ele tem também o Vega Announcer para os power-ups, Field Drones, que substitui as mochilas e dropões aleatórios, e os Elite Guards, que raramente substituem os fuzileiros mortos comuns. Eles podem dropar algum power-up ou munição. Eu já vi 3 add-ons para o D4D e esse, por enquanto, é o meu preferido. O GZ Doom 64 é o mod de conversão total do Doom 2 no Doom 64, que é aquele Doom do Nintendo 64. Ele traz os mapas, armas, sprites, músicas e algumas coisas do cartucho diretamente pro, no caso, o Z-Doom, né, o GZ Doom. Ele foi criado pelo Nightside e foi baseado num projeto mais antigo, que chamava Z-Doom 64. Ele deu uma polida, uma completada nele. É um projeto bem completo, que inclusive, outra coisa interessante falar também, é que o Brutal Doom 64, ele usou como base o GZ Doom 64. Apesar que o Sgt. Mark disse que ele teve que refazer tudo de novo. Eu não sei dizer o que ele aproveitou, o que ele fez de novo, mas de qualquer maneira é um mod do Doom 64 pro Doom 2 que tem um gameplay fiel ao do Doom 64, além dos mapas, monstros e tudo mais. Doom Flakes é mais um mod do GA 1992, que ele foi feito inspirado no Meta Doom, que é do 15, não é brasileiro, do Doom 32 pelo Zrion, The Insect e outros mods que misturam coisas velhas e novas. Ele foca na jogabilidade tradicional, mas também tem certos extras, como modo de tiro secundário, granadas e usa voxels. O nome Doom Flakes, que seria Doom Flocos, é tipo uma brincadeira com o Doom Vanilla e o Chocolate Doom. Embora os dois, tanto o Chocolate Doom quanto o Vanilla, usam esse nome para poder manter o gameplay original. Já o Doom Flakes modifica o gameplay original, como eu já falei, porém ele ainda foca na jogabilidade tradicional. Ou seja, é como se você estiver jogando Vanilla Doom, só que com algumas coisas a mais. E agora vamos falar do Brutal Doom. O Brutal Doom, um dos mods mais populares entre o público comum, se não o mais popular, é brasileiro. Ele foi criado em sua primeira versão em 2010 pelo Sgt. Mark IV. Ele é uma revisão do Doom original. Além da brutalidade, que é o sangue, as tripas, as animações de morte, desmembramentos, tiros na cabeça, ele é significantemente mais difícil. Ele oferece muito mais coisas para você fazer, desde você pegar os barris e jogar nos monstros, a poder dar chute, a arrancar a arma de alguns monstros, no caso o Revenant e o Mancubus, além de tiros secundários e muito mais. O mod ganhou 2 prêmios, se não me engano, o melhor gameplay do Caco Award 2011 e o MOTY Award por criatividade do ModDB em 2012. Além disso, ele tem o mérito também de levar o Doom de volta ao povão, também de influenciar inclusive o Doom 2016, que também tem execuções e umas outras coisas que dá pra você ver que foram influenciadas pelo Brutal Doom. Ele já tem várias versões, ele tá em contínuo desenvolvimento. A mais nova é a versão 20.b, mas dá pra sair a mais nova ainda, que é a versão 20.c, que vai ter mais coisas ainda. O Hunter's Moon é um outro mod do Zanion, que é o mesmo do Doom Reinforced Core, que a gente já falou pelo site e no canal, e ainda fizemos 2 vídeos dele aqui já. A gente ainda não tem um vídeo só do Hunter's Moon, tá pra sair aí, só que ele basicamente ele era uma total conversão do Quake 3 pro Doom, que consistia em fazer o que o Quake 3 não fez. Só que depois ele acabou ampliando esse conceito para algo que consegue usar do gameplay do Quake 3 com o Serial Sam, usando a base de história do Doom, com o teleporte que dá errado e traz um inferno, né? Um PT, sei lá. Porém, é algo mais abrangente, como os Slipgates do Quake. Vocês estão vendo aí que o visual do mod é bem bacana, parece Quake mesmo, um pouco também
do Unreal 2003, que eu tenho aqui, o Tournament, e é um mod bem popular, bem conhecido aí no meio aí de Doom, né? Talvez é um mod, talvez seja o mod brasileiro mais conhecido depois do Brutal Doom. Por último, vou falar do outro mod também que chegou aí, fez muito sucesso, que também é brasileiro e também foi desenvolvido pelo Sargent Mark IV, que é o Brutal Doom 64. Resumidamente, ele é um porte, vamos dizer assim, brutal do cartucho Doom 64, do Nintendo 64, pro PC, né? No caso, o GZ Doom e o Xandron. Ele retomou onde o Nightside parou no GZ Doom 64, que eu falei nesse vídeo também, e continuou esse projeto. Só que não é um porte idêntico, né? Ele tem muitas funcionalidades do Brutal Doom, embora não todas. Para manter o ambiente mais tenebroso do Doom 64, ele não colocou aquele excesso de tripa e sangue e fatality que chega a ser engraçado. Deixou um trem mais assim, mais brutal, mas mais macabro. De qualquer maneira, ele tem mais opções de jogo, ele tem jeito de jogar com bot no Xandron e mais umas coisas aí. É um projeto também que foi muito bem falado. É um projeto muito bem falado. E se bobear, vai acabar ganhando um prêmio. Então é isso aí. Vocês acabaram de ver os mods aí, que são brasileiros. 10 mods que a gente contou no total. Não fique triste se você é modder e a gente não falou sobre o seu trabalho aqui. Provavelmente porque a gente não conhece. Todos os vídeos, exceto do Hunter's Moon, todos os mods que a gente falou que a gente já tem adicionado na Game ou no canal, exceto o Hunter's Moon, só que o vídeo dele tá quase pronto, ele vai sair também. Se bobear, ele sai até antes desse vídeo, que eu vou ter que editar. E a gente sabe que também tem outros mods brasileiros aí, só que a gente quis falar apenas de mods só que foram feitos apenas por brasileiro. Não um mod, por exemplo, tem o Aliens vs Predador, que tem o JD Red Alert, que é brasileiro, porém ele não é o mod só dele. Se fosse só dele a gente ia citar. Bom, então é isso aí. Se você conhece algum outro mod brasileiro que vale a pena citar, comenta aí. Também diga aí qual mod desse que você gosta mais. Se você odeia todos, se acha que o brasileiro devia parar de fazer mod, porque só faz porcaria, ou se acha que deveria continuar. E, o mais importante, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e assinar o canal caso você não tenha assinado, beleza? Então valeu, ficando aí com um abraço facinho.